É que me parece que o ser humano ele foi um erro desde o início, assim. Não é? Não, não, dentro da cultura de 1500 anos para cá, ele é uma cultura de erro. Se a gente pegar 2000 anos... Olha, o erro começou um pouquinho antes dos egípcios. Aquelas tinha essa culturas convivência. incas, maias... Tinha ali convivência boa, né? Só que aí, isso que nós estamos fazendo um livro que é Híbridos Mutantes. Né? Estou fazendo, já faz 5 anos que eu tento fazer, na verdade. Mas são essas... É um movimento, né? Eu acho que vai chegar uma hora, quer dizer, a gente mais conversa, é nesse momento que acaba saindo, né, o que vai ser esse livro. Mas o ser humano, ele... essa situação, né, dele ser criado, dele ter essa conexão, né, ele acabou... a hora que se desassociou, né, porque tinha essa comunicação, que era mais telepática, não era uma conversa. A comunicação com a nossa raça-mãe era telepática, né? Então, e aí, só que os humanos não sabiam que era telepática. Eles falavam e entendiam o outro, mas eles falavam junto com a telepatia. Estava tendo um aprendizado de uma situação. Então, eles sabiam que falando, né, para câmera preta, ia ter, olha, câmera preta, vem aqui. Câmera preta, eu preciso de ti, eu tenho uma dúvida. Aí vinha a câmera preta, então o que ele falava funcionava. Né? Então, essa comunicação com a raça-mãe que se transformou em ritual, que depois se transformou em religião. Né? Porque a falta da raça-mãe fez com que a gente criasse câmeras pretas, vermelhas, e quer dizer, a gente foi substituindo a comunicação telepática por rituais. Porque se sabia, não, se eu chamar a câmera preta, eu tenho o meu problema resolvido. Entendeu? Então, quer dizer, esse distanciamento que a gente teve, que a gente provocou, né? Porque a gente começou a perseguir eles. Então, né? A gente começou... eram diferenças físicas. O lado animal, né? O nosso lado animal, né? Forte, né? E poderoso. Eles eram fisicamente... Alguns eram fisicamente, né? Os greys, né? Mais frágeis, né? Então, é essa comunicação que gerou esse... Claro, aí tem detalhes, né, que dá para detalhar melhor depois, mas não é a Mas questão... isso vai ficar no livro. Tá, não, mas isso uma vai boa pro livro, introdução. amado. Né, porque Deixou uma vontade de saber mais. Então, não, é que, sabe, que isso está escrito já, mas está em partes, assim, eu tenho que juntar, porque a Rosa... É isso, a comunicação, cada um traz o seu jeito, né? A gente, né, escreve ali, depois eu... Mas é interessante essa substituição, daí que vem essa necessidade do sobrenatural, porque nós somos sobrenaturais. O ser humano eu brinco assim, eu faço que a ficção é fantástica, são os Jedis, cara, sabe? Né? Só que os Jedis estão como, sabe? Né? Em vez de estar trabalhando a força, aprendendo, né? Desenvolvendo a capacidade, não, estão perdidos em situações emocionais, estão sendo perseguidos. Também, né? Realimentando seus egos. Sim, aí entra um monte vários fatores. Até tem raças que vêm só para enganar os paranormais. Criam uma fantasia, poder, os caras são comandante de nave, os caras são... são os caras, mas não fazem nada. Ficam num discurso maravilhoso, iluminado, grandioso, mas e daí? O que estão fazendo com isso? Estão ajudando a pessoa a entender, a resolver o problema do outro? Né? Não, ficam em situações assim estratosféricas, né? E não práticas. Olha, eu vou vou contar o meu exemplo. Eu já vi de corpo e alma, eu tenho o termo certo é um dragão, né? Um extraterreno que me orienta, desde pequena. Mas eu nunca expus ele. Eu já vi, pessoas viram comigo, porque esse negócio de cuidar para não voar na batatinha. Aí eu falei, não, tu viu? Então, sabe, então, esse ser que desde pequeno me acompanha, que quando eu tinha uma idade ele se mostrou, eu, a minha cunhada, o meu irmão e uma pessoa viram. Nós vimos ele. Nós vimos e depois já temos uma gravação dele, e depois a gente consegue se comunicar. Então, essa orientação toda, ela vem do sentido de
vocês estão puxando mais para o animal do que para o racional. Se tu perguntar para mim o que é que eu sou, querido, eu sou uma guria de recado, mais que isso. É ego. E eles não permitem. Se tu faz qualquer coisa errada, tu leva um puxão de orelha. Sabe, eles fazem tu reciclar, eles fazem... Para mim falar isso aqui, meu amado, eu passei muitas experiências. Eu também, quando era nova, fui muito arrogante como vidente. Que é? Pumba, botava a ferida da pessoa. Mas eu era nova, e eles vieram me trabalhando. E eles vieram me mostrando até chegar a um ponto, porque eu não sou mais nada seguria de recado. Agora, quem me lapida a educação é o João. O conteúdo, eles, a educação é o João. Porque às vezes eu mando todo mundo para um lugar e faço uns gestos que o João fica só assim. Então, a educação é o João, o conteúdo são eles. Mas eu sei que eles existem porque eu os vi, eles se comunicam, eles criam situações para que nós tenhamos certeza da presença dele. Não é só... não. E outra coisa, a pessoa que tem um mínimo de elo verdadeiramente com o sobrenatural, ela não tem religião, ela não tem parâmetros racionais. Ela vai trabalhar dentro de um parâmetro mais amplo, de uma visão mais ampla. Pode ter capacidades, todos nós temos. Tem gente que é vidente, outros são sensitivos. Nossa, tem tarólogos, numerólogos muito bons, cartomantes, são pessoas que têm sensibilidade, mas esporádica, precisa de uma ferramenta. Mas tem gente muito boa que eu conheço. Só que eles não trabalham... Quando eu me limito a uma forma, quando eu sou a Rosa vidente, eu já entro no processo racional. Então, eu limito a minha genética, porque a minha genética vem deles. A de outros paranormais pode vir de outros. Outras raças. Outras raças. Por que eles se comunicam com certas pessoas e não? Porque a genética, a minha genética se manteve ligada a eles dentro de algum tipo de princípios.